Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor de vocês aí, o Eduardo Brião, né? Então, vamos aí começar com o nosso início de React. Para nós, o React é o nosso front-end e ele vai se comunicar com o nosso servidor, seja ele Node.js, seja ele qualquer linguagem, mas que nos provê as APIs adequadas, né, para fazer o intercâmbio de informações. No nosso caso, eu vou apresentar só algumas coisas que eu já tinha apresentado na aula. São coisas básicas, mas são itens básicos, mas que é necessário, tá? Então aqui tem a página do React, né? Aqui tem várias informações do React. Tem instalação, que a instalação é feita diretamente, né, usando esse comando, mas eu aconselho, né, que nós utilizássemos o Vite, né? O Vite é eles chamam de boilerplate, que ele vai nos ajudar a instalar o React de uma maneira melhor, mais organizada e de uma maneira rápida pra gente, né? Então tá aqui o Vite, que o Vite digamos, é nada mais, nada menos do que uma ferramenta, né, que vai prover aí para nós a consistência e a criação dos nossos projetos, tá? Então beleza, eu vou abrir uma outra tela aqui. Vou abrir essa tela aqui, vou entrar dentro de uma pasta qualquer minha, tá? Então tudo tranquilo, tudo que vocês conhecem. No caso, meu React Project. Eu vou colocar aqui, opa, não está aparecendo. Deixa eu diminuir a janela. Vou botar um clear para vocês enxergarem o que eu estou fazendo. Então eu vou criar uma pasta nova. Cadir vídeo 0. Esse é o primeiro vídeo nosso aí. Eu vou chamar de vídeo 0. Vídeo 0. E aí eu vou utilizar esse comando aqui, ó. Quando a gente vai para baixo, ele tem aqui um comando que é npm create vite at latest. Então beleza, eu vou lá e vou copiar e enter, tá? Então beleza, ele pergunta para mim qual é o nome do projeto, eu vou chamar de vídeo 0. A gente quer escolher sem nada, vanilla, puro. Aí tem o Vue, tem o React, que é o que a gente precisa. Então a gente vai usar React. E aí, se a gente quer utilizar TypeScript, a gente está lidando com JavaScript, né? Então a gente vai trabalhar com JavaScript aqui, sem esse SWC, tá? Beleza, ele fez a criação básica dos arquivos. Se nós olharmos dentro do que ele fez, a gente pode colocar, vamos dar uma olhada aqui, antes de a gente começar de fato, né? Então beleza, então eu tenho aqui configurações do Vite, tudo isso aqui é do Vite. Ele tem um readme aqui, né? Ele tem esse template para ver um setup mínimo para trabalhar com React no Vite, né? Então é bem interessante. Um package JSON básico deles, tá? Então ele já vem com coisas pré-definidas para a gente. Ele está aqui com um exemplo básico, né? Ele tem já um source, ele já tem arquivos aqui que eu já vou comentar e a gente já vai apagar alguma coisa. Então eu vou colocar um terminal novo aqui, vou aumentar o tamanho de tela para que todos enxerguem corretamente. E vamos, já que a gente tem um package, né? Lembram que a gente tem que colocar... A gente não tem falta aqui o nosso... aquele módulo, né? O Node Module aqui. Se eu colocar npm run dev, não vai funcionar porque ele vai dizer que não tem nada. Então a gente tem que colocar npm install ou npm i. Tanto faz, tá? Então ele vai instalar tudo que está aqui nesse package .json, ele vai baixar tudo isso aqui, as dependências do React, as dependências dele,
E ele baixou tudo. Vejam que foi criado agora o Node Modules. Node Modules aqui, a pasta foi criada, né, ó, criada agorinha. Se eu executar o comando npm run dev, que é o que o Vite exige, ele levantou o servidor, para tornar claro isso, né? O front-end ele tem seu servidor que fica escutando na porta 5173 e nós temos depois, que não é nesse caso, mas no futuro a gente vai criar um servidor que fica numa localhost 3000, por exemplo, que vai ficar escutando requisições. E aí esse servidor vai prover serviços, como consultar no banco de dados, escrever no banco de dados, enfim, como vocês já estão acostumados, né, nos exemplos das aulas. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, localhost. Eu tenho aqui já uns links antigos, né? Tá aqui, ó. Beleza, né? É isso aqui que vai rodar e eu quero apagar essas coisas aqui, que eu não quero estilos, não quero esse Vite, não quero nada. Eu quero criar o meu. Então eu vou destruir tudo isso aqui. Então meu app CSS, eu vou destruí-lo. E eu vou também destruir isso aqui. Eu vou deixar que ele use states porque a gente vai usar ele, tá? Deixa ele quieto ali. Olha, nem apareceu mais nada. Já deve ter dado erro. Deixa eu ver o erro que deu aqui. Já deve ter dado erro. Só para eu tirar umas coisinhas, né? Ele se perde todo, já fica todo... Cadê o erro? Olha ali, ó. Ah, não tem mais Vite, né? Então vamos destruir. Beleza. Então não tem mais Vite, eu vou destruir. Vou deixar uns div aqui. Tchau pra ti. Tem um div aqui. Deixa eu deixar esse div aqui, ó. Só para ver o que aparece. Olá. Eu tô com uma IA rodando, tá? Então ele dá dicas, às vezes podem ser dicas feias. Isso aqui eu vou tirar fora, depois eu escrevo de novo. O que ele deu erro aqui? Ah, faltou o app. Faltou um app da vida aqui, ó. Ele fez aqui, tirei aqui, function app. App.js. Tá, aqui foi, deixa eu rodar de novo. Ali, olha lá, tá rodando. Bem ruinzinho, tá? Um dos piores CSS da gente, mas tá ali, tá bom? Com certeza esse CSS, ele é... Eu tenho outro CSS aqui, ó, que é um CSS padrão dele. Poderia também tirar fora disso aqui, deixar ele sem nada. Tchau pra ti. Não tem nada. Tá? Não tem index CSS, não tem nada. Tá lá, olá puro. Né? O HTML puro, o olá puro aí, sem nada de CSS, uma coisa bastante, né, bem raiz. Tá? Mas agora a gente tem que programar as coisas. Vamos programar aqui alguns exemplos que eu quero trabalhar com formulário, fazer uma coisa mais rebuscada para vocês. Por enquanto eu não vou trabalhar com CSS, eu vou deixar mais tarde. Mas aí, conforme a demanda, a gente vai se ajustando. Então, beleza. Então eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar div. Por enquanto eu não tenho nenhum container, mas eu vou criar container aqui. E aqui eu vou colocar um H1. E no H1, eu vou digitar bem tranquilo, tá, pessoal? Não tem muita... Vai ser uma aula bem... Lista de compras. Olha só, lista de compras. Beleza. Vamos criar uma lista de compras. E a lista de compras, com certeza, ele já vai se modificar lá. Feinho, letra... Olha, eu tinha 17 anos e ainda o HTML é assim, né? É, brincadeira.
Então tá. Então vamos criar coisas legais aí que vai funcionar. Então ele já me deu uma dica aí, mas eu não vou seguir a dica do cara. Eu vou usar um form, tá? Um form. Eu não vou colocar ainda um class name. Pode ser. Vou colocar um class name aqui. Vou colocar um class name, depois eu uso. E aí eu tenho dentro do form, eu vou ter que criar onSubmit. E o onSubmit não vai ser dessa forma aqui. Eu vou botar uma função separada que vai ser adiciona item. Olha que legal, tá? Então toda vez que eu colocar o submit, ele vai adicionar um item. Isso é um formulário, ele não tem nada de input nele, tá? Beleza. Aqui é isso aqui. Aí tem o form que vai fechar tudo isso, que nem precisava também ter isso. Isso e isso aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? No React, ó, vou deixar claro aqui, ó. É isso aqui, ó. Peraí que eu tô me perdendo. Tá, form. Tá, eu não precisaria fechar ele aqui. Assim. Tá, é isso aí mesmo. Teria que ter um barra form, tá? Então no final eu tenho um barra form aqui. Para fechar esse formulário aqui. Tá? Ele está gritando ainda. Então fechei aqui meu formulário. Por enquanto não faz nada. Só que é o seguinte, né? A gente tem que ver o seguinte. Eu posso criar uma função por fora. Vou criar essa função aqui, adiciona item. Tá? Então o adiciona. Vou fazer aqui. O adiciona item. Eu vou gerar ele bem tranquilinho. Const adiciona item. Ele tem um E de evento, ele faz isso, tá? A IA já me deu, já me mostrou que é isso que eu quero, tá? Então toda vez que eu clicar no botão do formulário, ele vai adicionar um item, tá? Mas ainda eu não tenho botão, então eu tenho que fazer um botãozinho aqui, ó. Sem botão não tem como a mágica acontecer. Então eu vou colocar um button, type submit, adicionar button. Vejam que isso aqui é HTML, né? Vocês conhecem, isso aqui é HTML, eu não estou usando nada diferente. Vamos ver se funciona essa teoria. Vocês entenderam o que eu fiz? Na verdade é o seguinte, ó, eu tenho uma div, a gente tem que ter sempre umas div aqui para separar, porque depois a gente vai estilizar, né? Vocês sabem, vocês aprenderam, então é isso aí. Temos uma lista de compras, não tem nada ainda, nada de estilização. Eu botei um class name aqui, tá? Então, eu poderia colocar uma div aqui também, eu poderia colocar uma coisa mais bonitinha, olha só. Class name é igual a container, porque a gente vai mexer nisso, né? A gente vai mexer em tudo isso aí. Então, eu vou deixar já como container. Salvei. Se eu clicar no botão, ele é do tipo submit. Se eu clicar no adicionar item, ele vai executar no onSubmit essa função aqui, que está aqui. Essa função ela pode ser escrita function, adiciona item, abre event, fecha parênteses e abre. Pode ser feito assim, ó. Deixa eu deixar aqui, ó. Duas formas, tá? Function adiciona item. Dessa forma aqui, ó, a IA tá mostrando para mim. Pode ser feito assim ou pode ser feito assim, tá? São duas formas aí para a gente criar funções. Beleza. Tá aqui e ele tá adiciona item bem feito, bem feio, né? Não tá bem feito, tá bem feio. Então eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou dar-lhe um
o clear, e eu tá ali, ó, adiciona item, né? Ele está adicionando ali, e tá ali quantos console.log ele está executando. Funcionou. Nossa primeira aplicação, que a gente pode chamar de aplicação. Mas enfim, agora a gente tem que fazer os inputs para receber esses dados. Só que o input, ele precisa guardar esses dados em estados, variáveis, mas são variáveis que se modificam. Essas variáveis que se modificam, a gente quer renderizá-las, mostrar na tela, são estados. Então a gente tem que criar estados para cada input. Teoricamente isso, tá? Depois no futuro eu ensino vocês como é que a gente lida com vários parâmetros, mas por enquanto é isso aqui. Então beleza. Vou colocar aqui meus parâmetros. Const item, set item, beleza, os nomes estão direitinho. E aqui entre aspas, meu item por padrão é uma variável string que vai aparecer entre aspas. E o set item vai alterar o estado interno desse item. É isso, tá? É isso que vai fazer. O set item altera o valor de item. Você não pode fazer item recebe 0, tem que colocar set item 0. Quantidade, né? Const quantidade também é desse jeito aqui. Set quantidade. Inicialmente recebe 1, tá certo? Inicialmente recebe 1 aqui. Bem na tranquilidade, tá? E aí eu tenho urgente aqui. Porque a gente vai colocar coisas que são urgentes e coisas que não são urgentes. Por padrão, nada é urgente. É isso que a gente está fazendo. Essas variáveis já foram criadas e já estão ajustadas com os valores padrão, que estão ali entre parênteses. Tá? E, finalmente, eu quero ter... Veja que eu não tenho lista nenhuma, né? Eu tenho que ter uma lista. E como é que se criaria uma lista? Uma lista nada mais é do que um vetor, né? Um vetor de strings. Então, a minha lista eu vou ter isso aqui, ó. Const lista, vírgula, set lista. Eu poderia iniciar assim. Olha ali que legal. A IA já me deu uma dica de como poderia fazer. Mas eu não quero começar assim. Eu quero que a gente crie nossa lista. Tá aí nossos 4 estados, nossas 4 variáveis que vão ter que ser atualizadas. E vão ter que ser renderizadas, porque todas elas são mostradas na tela. Tudo que é mostrado na tela, se usa useState. Perfeito? O que for mostrado na tela é useState. O que for contabilizado por baixo e que não é mostrado na tela, não precisa ser useState. Beleza. Vamos em frente então. Então vamos criar os inputs aqui. Input. Olha só que legal, ele já me ajudou aqui. Vamos dar uma estudada no que ele criou para mim. Ele criou um input, tá? Do tipo text. Ele colocou um placeholder, que é digite o nome do item. Eu poderia colocar um label aí, né? Um label seria interessante. Mas deixa assim. Por padrão, vejam bem, vamos pensar. Esse input ele vai alterar quem? O item. Então, a variável item é colocada aqui porque ela vai ser mostrada na tela. E toda vez que eu altero o meu input, eu vou alterar o interno do setItem. Vejam, a gente pode criar as coisas dessa forma, ou a gente pode criar uma função como essa aqui e chamar esse setItem com targetValue, tá? Então, quando é um parâmetro rápido, assim, normalmente a gente cria uma função anônima, que a gente passa uma função e, que é o evento que o input vai gerar, e aí, esse evento que o input vai gerar, a gente vai dizer assim, tá, ok, esse evento é de quem? Esse evento é do target, que é o meu input, e esse evento, na verdade, o target, eu vou usar o quê? Eu vou usar o value, que vai ser alterado. Então, toda vez que eu digitar, resumindo, toda vez que eu digitar, ele vai alterar a variável item. Tá?
Vamos criar mais inputs aqui. Ó. Iazinho bom. Tipo número. E ele colocou aqui, perfeito, né? Um placeholder quantidade que a gente quer. E a gente tem a urgência. E a urgência é diferente. A urgência, eu tenho meu set quantidade, valor quantidade. É mesmo padrão, tá? Só que é um tipo número. Ok? Olha que legal. Ele já pensou no checkbox. Né? Ele já pensou em checkbox por quê? Porque meu checkbox é um quadradinho que eu vou botar X ou não X, que justamente ele lida bem com os valores booleanos, true ou false. Então eu vou seguir a manha desse cara aqui, né? Botei aqui um div class aí dentro. Depois eu altero essa div class aí. E beleza. E era isso aí. Tipo checkbox urgente, um label urgente. Ele vai alterar também, né? O checked aqui é a mesma coisa que o value, tá? Quando a gente usa o checkbox. E a gente vai passar true ou false. E aqui ele vai fazer o valor de checked. No momento quando eu clicar ali, ele altera o valor e já altera o interno dele. Tá? Então, basicamente, é isso aí que vai fazer. Se eu executar isso aqui, tá aí, tá tudo aí, mas nada vai funcionar, né? Olha só, se eu colocar adicionar item, não vou pegar nenhum valor. Se eu colocar aqui, com certeza está alterando os valores internos dos meus use states, só que eu não posso provar nada para vocês porque eu não estou mostrando eles na tela. Nem estou apresentando. Mas está aqui nosso formulário muito feio, muito ruim, muito 1996 like, tá? Muito antigão, mas é o que a gente tem agora. Depois a gente começa a melhorar isso aí. Beleza. Aí, terminei meu form. E toda vez quando eu terminar o form, quando eu faço submit, vamos pensar um pouquinho. Quando eu pego o submit, quando eu coloco no adicionar item, eu tenho que adicionar item. Tá? O event prevent default significa que eu vou continuar com foco ali no meu input. Tá? E ele faz com que ele não vai pegar os dados default que estão escritos no meu... na verdade, ele não vai zerar sempre, né? Na verdade, ele vai ficar com... Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Se eu botar adicionar item, ele vai permanecer com os valores aqui, ó. Tá? Enfim. Continuando. A gente pode fazer um teste aqui, ó. Se o cara não digitar nada, a gente gera um alert. Se a quantidade for menor que 0, a gente gera um alert. Tá? Então a gente pode brincar com isso aqui. Ó, isso aqui já dá para brincar. Vamos ver. Item.trim significa que ele vai cortar as podas. Vejam bem, olha só. Quantidade é quantidade, certo? Em string, tá? Vamos botar aqui, ó. Vamos colocar qualquer nome, ó. Eduardo Wenzel Brião. Beleza. Então, isso aqui é uma string. Se eu fizer isso aqui e se eu fizer isso aqui, vamos supor que o cara escreve Eduardo Wenzel Brião e tem espaços no meio, o ponto trim, ele poda, né? Cortar por fora, ele tira os espaços por fora. Então é uma técnica interessante, que isso aqui já tem desde a época de muitos anos, desde o PHP, desde 98. Ele faz essa coisa boa aqui pra gente. Tá? A gente pode analisar aqui como é que é. Se eu não colocar nada aqui, ele vai dar-lhe lá, por favor, digite o nome do item, né? De forma bem adequada. Se o valor aqui é 0, ele vai gritar. Ó, aqui ele já deu que o valor tem que ser igual a 1. Bem legal. Eu nem precisava desse aqui, porque, bom, se eu colocar -1, mas ele disse que o mínimo é 1, então ele já vai dar um erro ali, eu nem precisava disso aqui. Tá? Beleza. Então a gente tem isso, e aí a gente vai criar um const novo item
Vamos ver o que ele fez aqui para mim. Vamos ver o que ele fez aqui para mim. Ele fez o seguinte, ó. O ID. O ID eu poderia criar uma variável, né? Porque eu quero que cada elemento tenha um ID diferente. Então ele pegaria o ID anterior, fazia ID 2, ID igual a 3, ID igual a 4, ID igual a 5. Nesse caso, a gente usa o date.now. Por quê? Porque o date.now ele vai pegar o timestamp, né? A gente chama de timestamp, é o tempo exato daquele momento. Então ele vai pegar em milissegundos, né? Então isso aí faz com que qualquer elemento seja diferente do outro. Isso é importante na hora de fazer um map, na hora de fazer um for ali interno, né? Porque ele exige que cada elemento seja diferente. Ele tem que ter algo que difere cada elemento. O ID faz isso, tá? Beleza, então a gente cria isso aqui. Isso aqui é padrão, ó. Vocês podem colocar assim, ó, né? Na vida de vocês. É isso aqui, ó. É isso aqui que ele botou, tá? Beleza. Eu tenho um nome, tenho uma quantidade, tenho um urgente, que são os dados que eu quero armazenar, certo? Aí vem a mágica. Eu quero colocar isso na lista. Olha, a IA já dando spoiler. Pô, sacanagem. Mas tudo bem, é isso aí que eu quero mostrar. Vamos ver com calma. O que significa? O que significa ponto, lista? Vamos lá, eu vou abrir aqui um parênteses, tá? Vamos supor, se eu colocar, vamos supor que não tenha ponto lista, eu faço aqui, ó, set lista, ó, e se eu tirar o ponto, qual é a diferença? Para quem não sabe, isso aqui para mim, né, eu olhava para isso aqui, para mim tá safo. Para mim tá ok. Não, tá tudo errado. Por quê? Porque se eu tiver uma lista de elementos, certo? Ele vai fazer isso aqui, ó. Tá aqui o meu vetor. Vamos supor que a lista... Eu não vou escrever tudo aquilo ali, porque, na verdade, uma lista é uma lista dessa galera aqui. Eu não vou escrever tudo isso. Mas eu quero só fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho uma lista de 6,8,10,5, tá? Essa é a minha lista. Essa é a minha lista. Aí eu coloquei um novo item igual a 9. Sabe como é que ele vai guardar isso se eu fizer assim? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai botar meu vetor, parará, olha, até já fez... Ele vai fazer isso aí. Ele vai colocar, eu quero o índice 0. O índice 0 não é o 6, o índice 0 é essa nhaca toda, são esses 4 elementos. Isso aí não tem como o map se achar, vai dar um megapau, vai dar erro, etc, etc. Não. Então o que se faz antes? Antes se usa um ponto. O que faz o ponto? Ponto é o espalha, o spread operator, né? A gente vai tirar isso aqui e vai jogar esses dados assim. E tá aí minha lista nova com elemento novo. Então ele está inserindo um elemento novo. De barbada, né? Ó, isso aqui se resume a inserir elemento novo. O novo item que eu vou colocar aqui, ele vai ser inserido na minha lista. Então, cada vez que eu fazer o input e colocar submit, ele vai entrar aqui e vai adicionar elementos. Pô, vai ser muito bom, tá? Então, isso aí é bater palmas para o JavaScript, né? Bater palmas para esse tipo de metodologia. Toda vez que eu envio, eu tenho que apagar meu item, apagar minha quantidade, apagar meu urgente e a gente pode apresentar essa lista para ver. Mas a gente já é craque, eu não preciso disso aqui. Eu sei que vai funcionar. A gente já é craque no troço, então a gente vai criar um map dessa lista. Vamos mapear essa lista aqui, vamos fazer um for. E vamos fazer um for aqui, ó, depois. E aqui desse for, eu vou botar aqui, ó. Isso aqui é comentário no meio dessa. Vou botar aqui, ó, renderiza a lista de itens.
Tu tá lendo meu microfone, né? Tu tá escutando o que eu tô falando, né? Brincadeira. Tem que colocar uma barra aqui, senão não funciona, tá? Tá aí, um comentáriozinho. Vou colocar um L. Vou chamar de lista. Mesma coisa, chamar esse class name de lista mesmo. Depois a gente altera lá. Aí ele vai fazer uma pergunta ali, ó. Tá meio feio isso, mas a gente pode fazer umas perguntas. Vamos ver aqui. Vamos ver o que ele fez aqui. Tem um monte de... Isso aqui significa assim, ó. Sai, né, do nosso método, do nossa maneira HTML e vamos escrever em JavaScript. Ok. Pega a minha lista. Ok. Vamos fazer um map nessa lista. Vamos varrer essa lista. Sim. Para cada elemento, que aqui eu chamei de item, eu poderia chamar isso de... Não me dei bem. Poderia mudar isso aqui para elemento da lista. Aí tem tudo isso aqui tem que modificar. Tudo isso aqui tem que modificar, ó, né? Tudo isso aí tem que modificar. Eu não sei fazer isso ao mesmo tempo no visual. Mas só para vocês terem uma ideia de que é isso aqui que eu vou ter que fazer, ó, tá? Elemento, ponto, então eu vou alterar os nomes de propósito. Vou alterar os nomes de propósito aqui para vocês verem. Vou botar um Alt Z. E vamos entender esse código aqui. Então eu vou pegar esse parâmetro aqui para cada elemento, para cada iteração desse meu array. O que tem esse elemento? Voltamos, vamos observar. Cada elemento do meu array tem ID, nome, quantidade urgente. Depois tem outro elemento que tem ID, nome, quantidade urgente, assim por diante. Então a gente tem uma lista, um array de JSON, né? Um array de ID, nome, quantidade urgente. ID, nome, quantidade urgente. Tá? Beleza. Então, vamos olhar com calma. Eu vou passar uma minha LI, que vocês conhecem. Eu tenho que ter uma key, lembram? Para cada elemento que eu faço o mapeamento, eu tenho que identificar e dizer cada elemento se difere pela key, no caso, meu ID. Então, eu passei o elemento da lista, .id. Esse class, eu errei feio. Esse class aqui, é isso aí, tá certo? É isso aí. Porque ele vai fazer uma pergunta. Se for falso, se for verdadeiro, ele vai chamar uma class name, um estilo de urgente. Vai ter um estilo dele. Se não, não faz nada. Ou escrevo não é urgente. Mas por padrão a gente não usa isso. Por padrão a gente usa não diz nada. A gente não diz nada, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente tem o elemento da lista .nome, que é o nome do elemento, né? E aí a gente tem a quantidade, que é o elemento da lista, quantidade. Depois o elemento da lista urgente, e aí a gente tem o seguinte, ó, que aí entra se vai ser urgente ou não, tá? Esse E comercial aqui significa o seguinte, ó. Deixa eu tentar explicar. Vamos pegar esse código aqui, eu vou jogar isso aqui para uma outra tela, abrir um novo arquivo aqui para explicar. Isso aqui que vocês estão vendo, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é isso aqui, ó. If elemento da lista .urgente, ou deixar bem explícito, é igual a true, aí é isso aqui, ó, que eu estou fazendo. Aí entendeu. Estão entendendo? Se for falso, esse comercial ele nem é executado e o que está para cá é ignorado. Se for true, ele entra no e-comercial e faz tudo que tem na volta. Isso é
é um if muito rápido, né? Não precisa estar escrevendo isso aqui. Simplesmente tu coloca assim, e-comercial e segue o baile. Então é uma maneira muito rápida, né, de tomar essa decisão. Essa decisão, né, essa condição. Fechou esse list map, ele tem que fazer o que a gente está pedindo. Ele tem que mostrar para vocês que tem lista de itens. E é o que a gente vai fazer agora. Então eu vou botar aqui, ó. Primeiro item, eu vou colocar... Vamos botar só coisa que não se deve comer. Primeiro, Pepsi. Opa, aí. Pepsi. Que não tem foco? Pepsi. O cara adora açúcar, é urgente. 3 garrafas. Adiciona, tá lá, ó, ele adicionou na nossa lista, olha que legal. Aí eu vou botar assim, só coisa ruim. Deixa eu pensar aqui o que é ruim para a saúde. Pipoca de micro-ondas. O cara gosta de óleo. Não é urgente. Olha lá, ó, não apareceu urgente. Aí eu vou botar outra coisa aqui que manda o cara longe. Deixa eu ver aqui. Coisa ruim mesmo de saúde. Ah, já sei. Como é que é o nome? Pô, me deu branco. Bolacha recheada. Pá, isso aí é um veneno, rapaz. 7. É urgente porque eu preciso de açúcar. Tá aí, ó. Fez a nossa lista. Vejam que ele é totalmente dinâmico. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Então tá. Vamos fazer vamos botar um CSS. Eu acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer em termos de lógica para vocês entenderem, tá? De lógica é isso aí. De lógica é isso aí mesmo. Eu acho que não precisa de mais nada. Vocês podem fazer outra coisa. Eu poderia fazer outra coisa aqui, ó, por exemplo, Radio Button. Eu poderia colocar uma tabela de seleções aqui. Enfim, tá? Mas vocês viram que é isso aqui, mas não tem nada em CSS. Temos que fazer um CSS aqui legal, um CSS, né, adequado pra gente. Então eu vou começar mexendo o seguinte, ó, vamos fazer esse container direitinho. Container, e dentro desse CSS eu vou colocar o meu max width 500 pixels. De novo, eu deveria fazer isso de forma relativa, de acordo com o size de uma fonte, usando o REM. Mas, enfim, estamos aqui só para brincar na parte visual, tá? Então, botei isso aqui. Padding, não preciso de padding. Font family, Arial sans serif, beleza. Eu vou botar um text align center. Tá aí. Beleza. E depois tem um deixa eu ver aqui como é que tá. Vamos olhar. Vamos fazendo isso passo a passo. Ó, já tacou ele no centro. Olha que beleza. Ó, já mudou nossa letrinha também. Nossas letrinhas já mudaram. Então ficou legal. Ficou bom. Mas vamos deixar isso melhor ainda. Ponto formulário. Aí um display flex, né? Ó, usando Flexbox para layout. Então, horizontal, tá? Só que aqui nesse caso a gente vai usar eu não preciso disso, não preciso de Flex Direction, mas um gapzinho eu preciso de espaçamento, né? 10 pixels. Margin bottom de 20 pixels, acho que está de acordo, isso aqui eu vou tirar fora. E Justify Content Center, porque a gente está usando o Display Flex, tem que usar um Justify Content. E aí para cortar a palavrinha, a gente usa um Flex Wrap, né? Permitem que os itens quebrem linha se necessário. Tudo que essa palavra wrap vem na mente é quebrar linha, é se ajustar dentro da tela, tá? Então é isso aí. Temos aí nosso formulário.
Tudo de boa. Beleza. Mas não fez nada. Ah, fez aqui, né? Botou lado a lado, ó. Beleza. E botou os gap aqui de 10, né? Ó, se a gente olhar aqui, inspecionar código. Tá aqui, ó. Inspecionei. Vamos lá, cara. Ô, aí. Vamos. Vamos. Ó, eu vejo cada um deles, mas aqui eu vejo já as questões do formulário que tem ali, né, uma margem bottom de 20, dá pra ver ali, ó, né, e os gapzinhos entre eles. Tá ali, ó. Se eu tiro o gap, ó, fica tudo junto, ó. Isso aqui é massa, né? Ó, tirei ali os 20, etc. Olha ali como é que fica feio sem o flex wrap. Então a gente deixa com o wrap direitinho, né? Pô, legal. Legal mesmo, dá pra entender bem isso aqui, ó. Safo. Então, vamos continuar no nosso estilização. Agora é segundo ano, né? Isso aqui é front-end. Mas é importante a gente brincar com isso. Lembrando que aqui eu não coloquei, poderia ter nome, enfim. Ah, o botão eu não botei nada, olha só, o botão eu não botei nada. Mas tudo bem, o botão eu posso chamar direto. O input também, a lista tem, beleza. Tá, então vamos fazer aqui direitinho a nossa estilização. Beleza, então um input do tipo... Poderia ser input de forma geral, né? Mas, enfim, ele botou os dois aqui. Eu não gostei que a IA falou. A IA não manda em mim. Pode me dar dicas de formato, etc. Mas não manda. Para mim, ele é um programador menos que júnior. Te rala, magrão. E aí... Não. 8 pixels. 8 pixels. Font size, não preciso. Border, 1 pixel. Solid, CCC. Border radial, eu acho que um 8 pixel, bem grandinho esse rádio aí. E não precisa ter o width. Tá, fica quietinho aí. Vamos ver como é que ficou. Olha só que coisinha mais linda, hein? Ó, ficou bonitinho o nosso formulário. Tá indo bem. Tendo uma estilização mínima, mas tá bom. Bottom. Bottom, para mim, é um padding de 8 pixels por 15, não 16. 15 pixels. Um background, que eu vou botar um 00. Eu tinha escolhido essa cor aqui. 07. Olha a cor bonitinha. Pode ser color white, border none, border radial 8, cursor pointer, eu acho que isso aí. Um transaction background, deixar aqui, deixar um transaction background aí para 0.3. Será que funciona? Uou, olha aí. Eu não fiz nada esse transaction background aí, ó. Fiz nada aí. Balela. Tchau pra ti. Não funciona pra nada. Pra mim, já era. Mas aí a gente tem que colocar um hover. Que esse carinha aqui... Vou deixar padrão. Pô, vai ficar fuzel. Ó. Legal, né? Vocês manjam, né? Vocês manjam. Eu vi as telas de vocês fazem bem melhor do que eu. Vocês têm experiência para tela, então eu só espero coisa boa. Lista. List, style, none. E padding 0. Deixar essa lista assim. Só que os LI eu quero modificar.
mania dele botar, achar que o cara sabe. Não sabe nada. Tira. Padding é 8. Mas obrigado pela dica. Border Radio? Não. Text Align? Não. Eu quero que meus LI tenham um border bottom de 1 pixel solid EEE. Que a gente vai botar isso aqui. O que ele gritou aqui, hein, Magrão? Ah, não é button, é bottom. Pô, brincadeira, hein? Meu inglês foi pro saco. Tá aí, ó. Show de bola, ó. Show de bola. Existe uma linha ali, né? Bem fininho. Eu posso até aumentar o número de pixels aqui. Botar uns 2 pixels. Ou mais. Botar aí uns 7 pixels. Só para vocês verem, ó. Tá grosso, tá feio, né? Mas só para vocês verem ali que é super discreta as linhas para a divisão dos elementos, tá? Então, beleza, bem tranquilo. Para finalizar, a gente tem o urgente para fazer, né? Que é o list LI urgente. Gostei, pode ser vermelho, porque urgente é vermelho. E pode ser bold também. Perfeito. Olha aí, ó. Ah, tá bom demais isso, hein? Olha só. Estilizamos nosso HTML com poucas linhas. Bom, vocês já sabem isso, né? Mas é legal porque da onde que isso aqui veio? Veio daqui, ó. Disso aqui. Se eu tiro isso aqui, ó, acabou. Voltamos a ser feios, né? Então com isso aqui pelo menos a gente já deixa o CSS bonitinho, adequado, né? Eu posso colocar aqui mais elementos, ó, elemento 1, e aqui eu vou botar 10 caras, boto urgente, e aí eu vou fazendo isso aí, na tranquilidade, tá? Na tranquilidade. Dá pra gente fazer o seguinte, pessoal, para terminar, eu posso colocar uma outra coisa que eu quero colocar. É que isso aqui é direto, eu queria fazer um cálculo nele. Tem duas coisas pra gente mostrar aqui. Para terminar esse vídeo. Tá? Primeiro, número de itens. Começa com 0. Tá? Beleza. Aí eu quero mostrar esse número de itens aí. Vou mostrar aqui, ó. Vou botar um H2 no número de itens. Eu vou lá e vou colocar aqui, ó. Deixa eu pensar. É lista ponto length. Acho que é isso aí. Pô, nem precisava daquele ali. Ah, viajei. Não precisava disso aqui. Porque o próprio número de lista, a lista já tem o length que conta pra mim. Então ficou mais fácil do que se imagina. Tá? Então eu peço desculpas aí por ter colocado coisas a mais. Vamos ver aqui. Tá ali, ó, direto. Se eu colocar mais um valor aqui, se eu colocar, por exemplo, dado. Se eu colocar se eu botar aqui, ó, beleza, ele vai aumentando ali o número de itens. Tá? Aí tem outro negócio aqui que eu queria mostrar para vocês. Que é interessante. Número de itens e número... Vamos botar uma coisa bem bizonha aqui, mas é para vocês verem. Total... Não. Vamos lá. Nossa, não tô legal, hein? Vamos lá.
quantidade total de itens. Os pontos. E aí eu vou ter uma variável total. A quantidade total de itens. Quantidade total de itens. Eu acho que é isso. Não é só o número de itens, é a quantidade total. Eu quero pegar a soma das quantidades, né? Soma das quantidades. Aí eu vou ensinar rapidamente uma coisa legal para a gente pegar nas listas e pegar em JSON e pegar em arquivo, pegar em tudo, tá? É uma coisa bem interessante. A gente não tem o soma das quantidades. Então a gente vai criar aqui const. Ele já fez para mim. Que sem graça. Mas não sei se ele vai mostrar. Deixa eu ver se ele consegue mostrar. Ele não... Deixa eu fazer um teste. Ele faz. Ele faz. Já vou explicar, tá, pessoal? Então, QWE quantidade 4 e vou botar um TV quantidade 5. Tem que dar a quantidade total de itens 9, ó. Beleza! Então, como é que funciona isso? Vamos pensar. A soma de quantidades, ele a conseguiu apresentar na tela, tá? Mas eu só consigo apresentar quando eu uso useState ou reduce. Beleza? O que faz esse reduce? Vamos lá. Vamos brincar com o nosso JavaScript Array Reduce. Vamos botar aqui. Hoje em dia está tão fácil de explicar isso aqui, coisa boa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só que legal esse exemplo do nosso... Vou jogar isso aqui. Gemini, né? Esse é o Gemini, isso aqui cai fora, não uso mais. Gemini, não é Gemini, é Gemini. Tá aí, ó. Imagine nossa lista, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele diz assim, eu quero somar todos os números do meu array. Aí ele tem lá const sum. O que é o reduce? O reduce, ele vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu array, todos os arrays têm reduce. O reduce, no caso de reduzir, significa fazer cálculos em cima dele, tá? E tu pode fazer um monte de coisa nesse reduce aí. É absurdo. Então, pensem num for, certo? Nesse for vocês têm um acumulador. Lembram? AC recebe AC mais X, né? Soma recebe soma mais A índice I. Isso em lógica de programação. Então o reduce ele vai pegar um acumulador que eu criei. O primeiro parâmetro é o que tu vai acumular, chamei de accumulator. E aqui vai ser o valor atual, que é o A índice I, ou numbers índice I, dando um for. O que ele vai ter que gerar para mim? Que eu quero que o acumulador, que inicialmente ele é 0, ele vai pegar o current value, que é esse cara aqui. Então, meu acumulador inicialmente, isso aqui é o valor inicial, correto? Do acumulador. Olha que loucura. Isso aqui, esse parâmetro, isso aqui é um parâmetro, esse aqui é outro parâmetro. Esse parâmetro diz, esse valor aqui é 0 inicialmente no acumulador. E esse primeiro parâmetro aqui é qual cálculo eu vou fazer que eu quero. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero que eu some os valores de todo esse reduce e ele vai somando, 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 somando até gerar um valor. O reduce ele gera um valor. Então tá aí. Tá? Sum. Ele fez a soma que deu 15. E aqui nesse caso, deixa eu ver se está direitinho. Cadê o Alt X para quebrar a linha? Alt X. Alt X? Não quebrou linha? Não quebrou linha. Então vamos quebrar aqui, ó. Beleza, para ficar melhor. Eu tenho
um monte de um array de arrays. Ó, um array 1, 2, outro array 3, 4, array 5. Ele quer fazer um flattened. Flat, né? O que é flat? É achatado. Mas nesse caso aqui ele quer fazer um spread em todo mundo e jogar isso no array. Ele quer que não tenha mais array de arrays, é que todo mundo fique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dentro do array. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar de novo, ele precisa de um acumulador e o current value. Olha que legal. Inicialmente meu acumulador é 0, um array zerado. Acumulador significa concat current value. Então ele vai pegar o meu acumulador, que é um array, e ele vai fazer um concatenamento de 1 e 2. E depois vai concatenar esse outro cara, e depois vai concatenar esse outro cara. Concatenar, nesse caso, ele vai só colocar os elementos lado a lado. Fora milhões de coisas que dá para fazer nisso aqui. Entenderam, pessoal? Então isso aqui é importante para a nossa vida na computação. É o reduce. E aqui nada mais, de uma forma bem inteligente, foi feita uma... Já que o item.quantidade, ele forçou a barra que é number, bom, já é number, mas igual, ele fez um parse int ou number, tá? Eu acho que eu poderia tirar isso aqui. E aí ele fez aqui, o meu acumulador é total, vai ser 0, e ele começa total mais o item, ele vai acumulando, 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 até que o total vai ser o total de tudo, e o total vai entrar nesse cálculo aqui, de barbada. Muito melhor do que fazer aquele for item. É brabo, né, fazer for, olha só, vou reescrever, tá? Const, soma das quantidades, e aqui eu boto for, né? Aí mata, porque eu tenho que fazer assim, ó, for de lista of items, que eu vou pegar cada item, né? E aí eu tenho que fazer soma, recebe soma, mais, etc. Não estou a fim de fazer isso. Para mim é muito mais fácil a gente fazer um reduce e fazer algo assim. Bonito, né? Ó, se eu adicionar agora um gente, vou comprar aveia, comprar 6 sacos de aveia. O gente tá lá, ó, em vermelho, e ele fez 15, porque se aqui tem um 11 mais 4, 15, e tem 3 elementos e assim por diante. Então o que vocês aprenderam é criar uma listinha, tá? Uma listinha aí bem interessante para a gente poder lidar com isso, tá? Para finalizar, então, eu estou bastante emocionado nessa aula, eu posso criar um botão dentro desse mapping. Olha que loucura! Eu posso criar um formulário dentro do mapping. E dentro desse formulário, vai ser uma coisa gigantesca. Eu vou deixar isso num outro momento, tá? Me emocionei. Mas o que daria para fazer dentro desse for? Daria para construir um formulário com um botão e aí a gente eliminaria o elemento que está aqui. E para eliminar o elemento que está aqui é uma barbada, que aí eu vou explicar mais adiante. Eu acho que deu para entender isso aqui, tá bom? Um abraço aí, valeu. Depois eu faço outro vídeo como eliminar alguns elementos e aí eu já faço um vídeo mostrando sobre como a gente vai enviar esses dados para um servidor. Ou melhor, como é que a gente lê dados de um servidor. É o primeiro momento que eu quero, é o primeiro trabalho de vocês, é ler dados de um servidor. Fazer post eu vou deixar mais adiante, mas ler dados de um servidor, ler dados JSON é fenomenal pra gente, tá bom? Um abraço, galera!